No dia de hoje nós temos o prazer de receber o Dr. César, o Luiz, que também está conosco, e a Ana, que são da 2IM. A 2IM é uma empresa muito especial que vai ter a oportunidade de ser aqui apresentada pelo Dr. César, que tem uma experiência muito interessante e que pode ser útil às nossas instituições na medida que ele avança em questões interessantes com a sua empresa no âmbito da proposta de gestão da performance em saúde e na avaliação de desempenho de corpo clínico, tudo isso vinculado à nossa visão de qualidade, de gestão com qualidade e a procura não só de uma qualidade conceitual e abstrata, mas uma qualidade real que possa ser demonstrada através de indicadores, através de dados objetivos que possam caracterizar que a nossa instituição está no caminho certo e que ela está numa performance e num desempenho adequados. Saudando a todos com uma abertura muito breve, queria de novo agradecer a presença da 2IM, especialmente do Dr. César, que estará conosco hoje no nosso Café da Manhã com Saúde. Por favor, Dr. César. Bom dia a todos. Nós vamos ficar nessa sala aqui só por enquanto, né? Ótimo. Então, eu acredito que a gente vai conseguir daí ligar talvez o som diretamente ali. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. Nessa manhã, com certeza, está mais quente aqui que na minha cidade, Curitiba, que amanheceu 3 graus. Então, para nós, diz que a gente está um pouco mais acostumado com esse clima aqui do Rio Grande do Sul, né? Porque realmente Curitiba, às vezes, ganha de vocês aqui em termos de frio. Primeiro, é um prazer, agradeço muito a FEUSUL por estar presente aqui hoje, falando com vocês, tentando discutir um pouquinho, trazendo um pouco da experiência que nós temos na área de avaliação do corpo clínico, trazer um pouco desse conceito que a gente tem implantado, que tem discutido aí já faz alguns anos. Eu sou médico de formação, estou formado aí praticamente há 26 anos, 27 anos, esse ano devo completar, mas há em torno de 10, 12 anos nós temos discutido muito aspectos da área de gestão de saúde. Minha formação original é pediatria, mas como um bom pediatra a gente acaba se voltando muito para os aspectos de gestão. Eu não sei se é porque o pediatra ganhava, pelo menos na época minha, muito mal, você precisava buscar outras frentes, ou se porque o pediatra realmente dentro das especialidades médicas é o que acaba tendo uma visão mais sistêmica das coisas, então facilita você entrar nessa área de gestão de saúde, né? Tanto é que se a gente vê na Secretaria de Saúde, em várias instituições públicas, os pediatras realmente estão ocupando cargos interessantes aí. A minha formação, e que motivou a gente trazer esse conceito para cá, começou realmente em 2004, 2005, durante o meu mestrado. Eu tive a oportunidade de fazer um mestrado na área de Economia em Saúde. Eu fiz esse mestrado na Universidade de York, na Inglaterra, exatamente no ano que eles estavam implantando o modelo de avaliação de desempenho e pagamento por performance para os médicos do NHS. Então, isso foi o tema discutido na época, durante o mestrado, e, obviamente, percebendo esse movimento, essa tendência, nós achamos que isso tem aplicabilidade para a realidade brasileira. Então, obrigado. E esse modelo que era utilizado lá, realmente teve, ou na época que nós trouxemos alguns conceitos para cá, realmente teve uma aplicabilidade prática, e confesso para vocês que o objetivo grande do projeto nosso foi implantar modelos de pagamento por performance para médicos que atendem planos de saúde. Nós começamos com essa lógica em 2004, 2005, essa foi o objetivo. Confesso para vocês que realmente esse foi o nosso negócio na época. Só que quando nós construímos o modelo, os estudos que foram feitos e a aplicabilidade disso, nós tivemos uma grata surpresa, que o modelo que nós criamos, ele tinha replicabilidade para outros setores da área de saúde. E aí, desde então,
começamos a testar o modelo dentro de hospitais, avaliando médicos, avaliando equipes de enfermagem, avaliando unidades de internação. Tivemos a oportunidade de testar o modelo na área pública, avaliando, para você ter uma ideia, equipes de saúde da família, né, além do profissional médico, com o mesmo modelo, com a mesma lógica, né, focada na qualidade da assistência, que é um pouquinho do que nós vamos discutir aqui hoje. O foco da nossa apresentação é a avaliação de desempenho do corpo clínico, e isso nós vamos discutir um pouquinho do que está acontecendo dentro da realidade hoje, né, no mundo todo, como é que está esse processo de desenvolvimento, né? Discutir um pouquinho dos benefícios, o porquê avaliar o corpo clínico, e que é interessante, nós observamos na prática, é interessante que as pontuações que estão sendo colocadas aqui são pontuações de gestores hospitalares, né? Então não é uma coisa que a gente está inventando, são depoimentos de profissionais da gestão hospitalar, que estão envolvidos em projeto conosco. Falaremos do nosso modelo, né, de avaliação de desempenho, é uma nossa proposta de modelo de avaliação de desempenho, e a discussão breve sobre avaliar o desempenho e utilizar incentivos na área de saúde. Como é que a gente junta essas coisas, né? Porque a partir do momento que a instituição defina utilizar incentivos, qualquer um que seja ele financeiro ou não, o processo de avaliação tem que ser sistemático, tem que ser justo, tem que ser criterioso, tem que ser baseado em evidência, senão você não vai ter aderência, você não vai ter credibilidade no que você está fazendo. Então a gente vai passar um pouquinho sobre cada um desses temas, né? E aí eu acredito que a apresentação deve durar aí uma meia hora, 35, 40 minutos no máximo, e a gente deixa um tempo dentro da disponibilidade de vocês para conversar, para discutir um pouquinho e aí tentar responder um pouco das questões que incomodam vocês. Bom, gente, alguns benefícios da avaliação de desempenho, avaliação do corpo clínico. Primeiro, o processo de avaliação individual de médicos e equipes médicas, não apenas focadas na produção, mas na qualidade da assistência. Em muitos serviços que a gente observou, o foco sempre da avaliação do desempenho do profissional tem a ver com a produção, geração de receita, geração de internação, internações de maior interesse para o hospital. Claro, isso é importante, mas, obviamente, quando você discute a qualidade da assistência, passa a ser questionado por diversas instituições, principalmente pelas fontes pagadoras. Modelagem de avaliação das equipes de retaguarda, né, que as equipes de retaguarda, dentro dos conceitos que a gente tem discutido, a disponibilidade de acesso aos pacientes vindos de porta de entrada. Então, muitos contratos que têm sido feitos com equipes de retaguarda passam a sofrer um processo, ou devem sofrer um processo de avaliação formal do desempenho dessas equipes, né, para que justamente seja um critério justo e adequado de remuneração desses profissionais e exatamente para que eles se coloquem à disposição dos serviços hospitalares, né. Programas de fidelidade, de incentivos para o médico dentro da instituição. O programa ele pode até deve ser atrelado a programas de relacionamento dentro da instituição. Muitos indicadores do CRM, do relacionamento do hospital, é trazido para o modelo de avaliação de desempenho e utilizado isso da mesma forma. É uma exigência das acreditadoras internacionais, tanto a Joint Commission como a canadense exige o processo de avaliação individual do médico dentro do corpo clínico, então isso faz parte da exigência, não é apenas uma necessidade da qualidade da instituição. E algo interessante que a gente tem observado, que é indicado para melhorar os indicadores do Qualis, que é essa resolução normativa da Agência Nacional de Saúde, que está em projeto piloto esse ano. A gente vai discutir um pouquinho sobre isso na sequência. E altamente recomendado pela ANS para favorecer a implantação do novo modelo de remuneração que está se discutindo na agência. Também a gente vai falar um pouquinho desse tema, porque esses são dois grupos de trabalho que eu estou diretamente envolvido na ANS, tanto no Qualis como no GT de remuneração dos prestadores hospitalares. Então a gente tem umas informações interessantes internas da agência que eu acredito que possa ser útil para vocês. Alguns movimentos de mercado para avaliação de desempenho em saúde. Vamos falar um pouquinho como é que o mundo tem se comportado e como é que isso está sendo trazido para a nossa realidade brasileira. Na Inglaterra tem esse programa interessante que foi avaliado, que me chamou muita atenção quando eu li o relatório no começo desse ano,
E foi feita uma avaliação de 24 hospitais cobertos pelos programas de pagamento por performance do NHS. Então, pegou-se uma região na Inglaterra, que eles escolheram 24 hospitais daquela região, sendo hospitais que já tinham um modelo de pagamento por performance para esses hospitais. E eles utilizaram um modelo americano, já aplicado, já testado, que, aliás, foi um insucesso nos Estados Unidos. Eles pegaram esse modelo e aplicaram o modelo exatamente igual, dentro da realidade inglesa. Né? O foco desse programa era a avaliação da mortalidade de pacientes admitidos por infarto, insuficiência cardíaca e pneumonia. E eles tiveram um resultado interessante, que durante esse processo de avaliação reduziu-se 6% da mortalidade nesse grupo. E o que mais chamou a atenção é que o programa não teve esse resultado nos Estados Unidos. Quer dizer, por que esse programa, aplicado num ambiente diferente, teve resultado e no outro não? Aos estudiosos, as discussões ficaram claras de que realmente na Inglaterra o bônus oferecido era maior e todos os hospitais da região participaram. Era um programa compulsório. Nos Estados Unidos era um programa voluntário, né? Os hospitais se voluntariaram a participar. Interessantemente, que não tiveram resultados. E aqui nos chama a atenção um aspecto interessante de programas de avaliação de desempenho, é que muitas vezes o programa não tem o sucesso esperado, não porque o programa não funciona, mas porque o modelo, o processo de criação do programa é que não foi bem estruturado, bem organizado desde o início. Eu acho que isso é fundamental. Né? Recentemente saiu uma discussão muito grande, promovido lá pelo jornal americano, de dois grupos, um discutindo pagamento por performance, né, parte de uso de incentivos, e outro grupo contra o pagamento por incentivos. Né. Todos os argumentos contra eram porque os programas não deram certo. E a equipe que estava a favor do projeto, não, realmente o programa não deu certo porque ele foi modelado de forma errada. Então, esse cuidado nós temos que ter em todo momento que nós criamos algum programa de incentivo na instituição, que a modelagem e a clareza tem que ser muito bem definida, que é algo que nós vamos também conversar hoje aqui. Outro modelo nos Estados Unidos, que é feito por um grupo de 4 mil hospitais em todo o país, né, para que o público possa encontrar e comparar a qualidade dos hospitais. Tá? Isso aqui é muito interessante. Todos os programas de avaliação de desempenho dos hospitais no mundo todo, o primeiro objetivo é a difusão pública dos resultados. Quer dizer, existe uma transparência para a população dos resultados da qualidade dos hospitais para que possa ter realmente, empoderar esses pacientes na utilização dos serviços que eles têm condição de usar. Tá? Esse programa americano trabalha essencialmente com as dimensões clínicas, com a experiência dos pacientes e também trabalha com indicadores de eficiência que correspondem aos gastos por paciente do hospital. E o novo conceito que tem se discutido muito nos Estados Unidos, a partir aí dessa nova proposta do Obama, é a compra, né, baseada em valor, o pagamento baseado em valor. Né? Talvez seria um conceito um pouquinho mais abrangente do que o pagamento por performance. Eu vou apresentar um caso, que é o objetivo de trazer alguns casos práticos que foram solicitados. Né? Um dos modelos de pagamento baseado em valor é o pagamento por pacotes, ou por bundles, que eles chamam. A diferença um pouquinho do nosso modelo é que esse modelo, que é chamado de pagamentos baseados em episódios, né, oferecem o reembolso para todos os serviços necessários a um específico paciente por um tratamento ou condição particular. Né? Então, ele pega todo o ciclo de cuidado de uma determinada patologia e o hospital, o prestador, recebe por todo esse ciclo de cuidado. Então, um exemplo claro, é uma cirurgia de colo de fêmur, por exemplo, vai fazer a cirurgia, você não vai pagar o procedimento colo de fêmur, ele paga todo o procedimento pré-operatório, procedimento intra-hospitalar e o pós-operatório durante um período. Todo o tratamento, as consultas, fisioterapia, então isso faz parte todo de um programa, né, de um pacote muito mais abrangente do que simplesmente o serviço hospitalar. Dependendo, né, dos termos negociados, o pacote pode incluir pagamentos por todos os prestadores e todos os serviços de saúde que possam ser necessários para o tratamento relacionado ao determinado procedimento ou doença. Esse caso prático, para que vocês perceberem o que é realmente que aconteceu, é um caso que participa do programa de episódios de casos agudos do Medicare. Os hospitais propõem os preços por pacotes, né, incluindo os honorários médicos, os pacotes já estão incluídos os honorários médicos, e serviços hospitalares relacionados a 28 procedimentos cardíacos e 9 procedimentos ortopédicos. O Medicare oferece a possibilidade do hospital dividir os resultados das economias
com seus médicos associados. Ou seja, o médico ele participa do resultado econômico do programa, né? Podendo receber até 25% a mais do seu ganho regular, desde que, evidentemente, eles atinjam os padrões de qualidade. Em maio de 2011, a implementação do modelo economizou mais de 2 mil por caso, né? Em um total de 4,3 milhões, desde que o programa iniciou em 2009. Adicionalmente, os médicos receberam aproximadamente $280 de bônus adicional pelo procedimento que eles atuaram. Então, são modelos que existem, que têm modelos onde existe o engajamento do corpo clínico, dos profissionais médicos, no resultado do programa junto à instituição pagadora. O modelo na França é um modelo que também focado na avaliação do setor hospitalar francês. Tem 3 objetivos esse programa. Primeiro, ajudar os médicos a melhorar seus atendimentos, apoiar a decisão do regulador e a difusão pública dos resultados. Novamente, se fala em divulgação pública dos resultados. Os médicos, representantes de cada especialidade, participam na definição dos indicadores. Isso aqui é muito interessante, né? Sempre a presença da classe médica na definição dos indicadores que eles serão avaliados. E, geralmente, os indicadores estão usados também internamente para o hospital, para que ele melhore a sua gestão e, obviamente, os médicos internamente em cada hospital participam da coleta desses dados. Alguns outros programas do mundo, na Alemanha, é um programa compulsório para avaliação dos hospitais, para sua comparação e difusão pública, os médicos são envolvidos diretamente no processo. Na Holanda, esse programa ele tem foco na segurança, com indicadores de mortalidade e iatrogenias. Na Noruega, esse programa compara a qualidade dos hospitais em termos de fila de espera, indicadores de processos. O Canadá também tem o foco em indicadores de resultados, segurança, desempenho financeiro, eficácia clínica e acessibilidade. Então, a gente percebe, em alguns países, alguns exemplos que nós trouxemos aqui, é que esse processo de avaliação de desempenho de hospitais, principalmente pelo órgão regulador, pelo órgão pagador, ele é uma situação já instaurada em diversos países, e o grande foco está no engajamento e envolvimento dos médicos para isso, e também na difusão pública desses resultados. E nós aqui, como é que nós estamos, né? No SUS, a gente tem acesso, realmente eu não sei qual é se existe algum programa da Secretaria Estadual aqui no Rio Grande do Sul, mas a gente tem acesso, até porque a gente está envolvido diretamente nos projetos em Minas e no Paraná, onde a Secretaria de Saúde do Estado criou uma metodologia de avaliação de desempenho dos hospitais. Os hospitais divulgam esses dados para a Secretaria e essa divulgação está atrelado a uma parte da verba que eles recebem periodicamente por parte da Secretaria do Estado. Então, é um movimento focado também na qualidade de saúde. O QualiSUS, ele já é um movimento focado para a atenção primária, que aqueles municípios que declararem alguns indicadores de qualidade vão receber um adicional de até 10% do piso da atenção básica. Então, é mais a nível de curiosidade que esse processo de avaliação de qualidade também está muito forte na área pública. E na saúde suplementar, acho que nós temos 2 resoluções normativas da ANS que estão diretamente ligadas a esse processo. A primeira delas é a RN 267, que fala do Qualis divulgação, que está a partir do próximo ano, quer dizer, esse ano já vai começar. A partir desse próximo ano, as operadoras vão ter que divulgar os atributos de qualidade dos hospitais, dos seus credenciados, nos seus livros de credenciados. Então, se o hospital participa do Notivisa, se o hospital participa do Qualis, e o livreto, digamos, de informação, aquele livreto de rede credenciada do plano de saúde, ele vai ser praticamente como aqueles caderninhos do antigo, não sei se alguém teve acesso, do 4 rodas, né? Onde tem o estabelecimento e quais são as características desse estabelecimento. Então, isso é um processo de mudança que a Resolução Normativa 267 definiu. E a outra delas é o Qualis, 267, que fala dos indicadores de qualidade. Vamos falar um pouquinho aqui quais são essas premissas do Qualis. Primeiro, o Qualis, que é o monitoramento da qualidade dos indicadores gerado pelos hospitais, consiste em indicadores objetivos de desempenho que possuem validade, comparabilidade e capacidade de discriminação dos resultados dos prestadores na saúde suplementar. O Qualis, a obrigatoriedade dos indicadores, ela é para os hospitais de planos de saúde. A ANS não regula os hospitais que não participam, ela regula o plano de saúde, não regula os hospitais. Então, ela só consegue determinar a obrigação da divulgação dos indicadores àqueles hospitais que fazem parte de planos, que são do plano de saúde ou que fazem parte do grupo econômico do plano de saúde.
Claro que os demais hospitais vão ser voluntários a participar, até porque o hospital que participar vai conseguir ter o seu selo, né, de participação do Qualis dentro da divulgação que a operadora vai fazer, né? Quais são os alvos, então, de indicadores selecionados nessa disseminação dos dados? Primeiro, para os beneficiários, visando, então, aumento da sua capacidade de escolha, ou seja, vai ter difusão pública desses resultados, tá? Para os prestadores, visando o fomento de iniciativas de estratégias de melhoria de desempenho. Quer dizer, você vai saber realmente qual é o problema, ter comparabilidade e aí buscar solucionar, né? E para as operadoras de plano de saúde, visando uma melhor qualificação das suas redes assistenciais. Então, o foco do Qualis é isso. Temos, depois, se quiserem mais informação, a gente vai deixar para o final as questões de vocês. Com relação à remuneração dos hospitais, que é um grupo de trabalho específico dentro da agência, vocês já devem ter visto esse diagramazinho de remuneração. A grande lógica do modelo de remuneração, principalmente nos procedimentos gerenciados, que são os procedimentos cirúrgicos de maior prevalência dentro das instituições, é criar exatamente padrões de previsibilidade. Ou seja, eu vou conseguir ter, por exemplo, uma análise prospectiva do que é do meu custo. Se vai ter um determinado evento, eu vou remunerar. Eu sei exatamente quando vai custar esse evento. Essa previsibilidade é lógica de um conceito que a gente chama do modelo de remuneração prospectivo, diferente do tradicional modelo retrospectivo que a gente utiliza hoje, que é o modelo fee for service, de pagamento por serviço, né? Aquelas contas super detalhadas que geram um trabalho enorme tanto para o hospital como para o plano de saúde auditar. Quer dizer, acho que é um dos poucos países do mundo que a dificuldade de se elaborar uma conta hospitalar que a gente percebe aqui no país. Então, a ideia do modelo é modificar isso, através das contas aprimoradas, através das diárias globais, para os eventos clínicos, e dos procedimentos gerenciados, que são para os procedimentos cirúrgicos de maior prevalência. Hoje foram escolhidos 27 procedimentos de maior prevalência, que já estão sendo discutidos. Temos aí 23 hospitais e operadoras já fazendo um projeto piloto, que deve ocorrer isso durante o ano de 2013, uma parte de 2014, para que realmente a gente possa ser, então, generalizado isso para o mercado. Parece que tem um hospital aqui em Porto Alegre, acho que é a Santa Casa, se não me engano, aqui está participando de um projeto piloto em Porto Alegre, né? Mas o interessante e o grande cuidado que a gente tem alertado esse grupo de trabalho na agência é que a gente acaba vivendo dois modelos de remuneração diferentes. No modelo fee for service, no modelo de remuneração por procedimento, que tradicionalmente a gente está acostumado, qual é o grande risco do pagador, né? O risco é exatamente o excesso de volume e o foco na alta complexidade. Quanto mais o prestador faz, mais ele ganha. Quanto mais complexo o atendimento, mais ele ganha. No modelo prospectivo, onde o valor está definido, aí o risco é outro. O risco passa a ser o que? O subtratamento, passa a ser a seleção de risco. Então, os autores que estudam remuneração têm pensado muito como resolver esses dois extremos, né? Então, esse cuidado tem que ser tomado, né? Então, quer dizer, todo movimento para o modelo prospectivo de tratamento pode levar à seleção de risco e ao subtratamento. É o cuidado que tem que se tomar, né? E a ANS recomenda em seu grupo de trabalho para a remuneração dos hospitais. Isso aqui foi uma frase do diretor da ANS durante a reunião, agora no dia 29/4, sugerindo a negociação de incentivos conjuntos para o corpo clínico. Quem que é? Entre a operadora e o hospital, de que forma nós vamos conseguir trabalhar, dar um incentivo para o corpo clínico. Não tem como nós desenvolvermos uma metodologia de procedimento gerenciado padronizando os procedimentos sem envolver o corpo clínico. Até porque a diferença do procedimento padronizado com os famosos pacotes que os planos de saúde fazem no dia de hoje é que os pacotes são feitos com base no gasto do plano de saúde. Tem colestectomia, meu gasto médio de colestectomia é R$ 3.500. Então, eu vou pagar, esse é o pacote da colestectomia. Quer dizer, não tem uma análise baseada em evidência do que efetivamente precisa para a colestectomia. Dentro do modelo do procedimento gerenciado, quando o hospital sentar com a operadora para conversar, o hospital vai trazer ou vai discutir para a operadora um procedimento baseado em evidência para que ele possa daí realmente replicar para o seu corpo clínico. Então, a evidência preconiza a colestectomia ser feita dessa forma. Esses são os casos que vão ser excluídos, né? Esses são os casos que vão entrar dentro desse pacote, desse procedimento gerenciado.
A partir do momento que isso acontece, eu tenho que mover o corpo clínico. Porque se eu não soubesse, se o corpo clínico não estiver desenvolvendo o que foi preconizado pela própria instituição, que foi padronizado pela própria instituição, obviamente que os custos vão elevar e o risco foi repassado para o hospital. Então, a avaliação do corpo clínico numa situação dessa passa a ser primordial. Tá? Isso é muito importante. Então, a orientação é que a avaliação de desempenho do corpo clínico, preferencialmente com a adoção de incentivos, seja implantada simultaneamente com os procedimentos gerenciados e com o início da divulgação dos indicadores oculares. Lógico, gente, se eu estou avaliando indicadores de desempenho da minha instituição hospitalar, é o que boa parte dos hospitais de vocês aqui fazem parte da ANAP, sabe os indicadores que vocês colocam, quer dizer, é praticamente impossível melhorar meu indicador se eu não comprometer, se eu não engajar o corpo clínico. Né? Então, a gente sempre comenta que as avaliações horizontais entre a fonte pagadora e o prestador hospital, ele tem que ser seguido das avaliações verticais entre o hospital e seu corpo clínico, sua equipe de enfermagem, para que eu consiga realmente melhorar meus indicadores de desempenho. Né? Não tem mágica, o esforço só da gestão do hospital para melhorar os indicadores de desempenho, se eu não engajar o corpo clínico e a equipe de enfermagem. Bom, vamos falar um pouquinho desse modelo GPS. O que é esse modelo GPS? Nós temos alguns trabalhos, está publicado no Jornal Brasileiro de Economia e Saúde. O modelo para o SUS foi publicado agora no final do ano passado, no ONCA. Temos alguns posters apresentados em congressos nos Estados Unidos, no Canadá. E esse relatório foi comissionado pela OPAS, que nós apresentamos todo o projeto para a Agência Nacional de Saúde. Então, a gente vai falar rapidamente aqui. Essencialmente, as premissas do modelo de avaliação de desempenho que a gente propõe para qualquer setor de saúde, independente se é o médico do corpo clínico, se é a equipe de enfermagem, se é uma equipe de saúde da família, ou se é um médico credenciado de um plano de saúde, é que é um modelo que deve ser centrado no paciente. Né? Isso aqui é muito importante. O modelo centrado no paciente, porque o foco não é a melhoria do honorário médico, o foco é a melhoria da qualidade da assistência. Né? A gente sempre fala que a gente, às vezes, na área de gestão, esquece um pouquinho que a razão da nossa existência como profissionais de saúde realmente são os pacientes. Né? Então, é aí que nós temos que focar o trabalho. O modelo deve ser simples, a gente não preconiza modelos com inúmeros indicadores. Pega, por exemplo, o modelo da Inglaterra, do QOF, que eles fazem, tem 140 indicadores de qualidade. Quer dizer, é praticamente impossível um profissional conseguir entender quais indicadores que ele está sendo avaliado. Então, a gente preconiza um modelo simples, aí 10, 12, 20, no máximo, indicadores ou por especialidade ou por equipes que estão sendo avaliadas. A gente propõe um modelo estruturante, ou seja, por que estruturante? Porque o indicador ele tem que ter ciclo de vida. O indicador ele não vai precisar ser monitorado a vida toda. Né? Às vezes eu tenho um indicador que eu preciso monitorar, eu quero monitorar, mas ele é inviável porque a minha instituição não consegue coletar os dados básicos para monitorar esse indicador. Então, a gente tem que procurar, nesse ano, por exemplo, incentivar o registro de algumas informações para que no ano seguinte eu possa avaliar esse indicador. Então, essa visão de longo prazo é muito importante. Por isso que a gente chama que o modelo tem que ser estruturante. Deve ser possível de generalizar. Eu tenho que ter um modelo que eu consiga aplicar para o médico, para a enfermagem, para uma determinada unidade de internação, dentro da mesma lógica. Obviamente, o que muda são os indicadores, mas o modelo tem que ser o mesmo. E o modelo ético, é muito importante o envolvimento do profissional médico, um modelo que não pode interferir na prática médica, né? Ele tem que mostrar o que é certo ser feito e direcionar o profissional a isso. Essencialmente, as partes do modelo, os pilares que são recomendados para o modelo, são os grandes desafios. A escolha do indicador, o agrupamento desses indicadores nessas dimensões da qualidade. Se eu estou focando em qualidade, eu tenho que agrupar indicadores de dimensão da qualidade. O uso de padrões de comparação, baseado em evidência, né? E também a parte de ajuste de risco. A formação de um índice único de performance e a difusão dos resultados. Aqui é uma coisa muito importante, são duas características que são muito básicas, muito fortes do nosso modelo. Né? A gente preconiza a análise multidimensional da qualidade. Quando a gente avalia a qualidade por um indicador único, naquela análise unidimensional, por exemplo, que vocês fazem na divulgação dos indicadores ANAP, por exemplo, ela te faz uma análise unidimensional. Eu não consigo ter uma visão do todo, não consigo ter uma visão do agrupamento, da conjunção dos diferentes indicadores. E o que a gente propõe no modelo é esse processo de
que a gente chama de trabalhar com indicadores compostos, que seria como eu junto esses indicadores e crio um índice de performance que, com um número de 0 a 100, me mostre como está a minha instituição, baseado em critérios válidos, estatísticos, realmente, e bem sistematizados, né? Até porque eu imagino que se devem ter problemas de coleta de dados. Se cada instituição colhe o dado de uma forma diferente, eu vou ter problema na divulgação disso depois. Esse é outro grande desafio da captura dos dados de forma adequada. Indicadores. Né? Indicadores. O que faz um indicador ser desejável? Primeiro, ele tem que ser aceitável por quem está sendo avaliado. Os dados devem estar disponíveis, serem válidos, confiáveis e consistentes. E confiabilidade, que a medida não tenha muitos desvios e que sejam reprodutíveis. Quer dizer, o indicador tem que ter essa característica. E muito importante, o indicador escolhido ele tem que ter espaço para melhoria. Não adianta eu usar na instituição um indicador que eu já estou no máximo. Né? Eu tenho que ter condição de melhoria, porque as pessoas que estão sendo avaliadas, elas têm que mostrar que conseguiram evoluir dentro do seu processo de qualidade. Recomendação do Instituto do IHI americano, quer dizer, os dados devem gerar luz e não calor, né? Que esse é um grande desafio. Quer dizer, você gera indicadores que vai gerar mais um estresse, uma insatisfação no grupo, é complicado. Então tem que tomar um certo cuidado e procurar indicadores que gerem luz e não calor. E a questão do ciclo de vida do indicador. A questão dos agrupamentos na qualidade, a gente preconiza 4 dimensões a serem avaliadas. Né? Isso aqui foi um estudo intenso que nós fizemos, foram mais de 20 instituições no mundo avaliadoras de qualidade. A base do estudo foi o Instituto de Medicina americano. Né? Se vocês forem ver as dimensões que o Instituto de Medicina preconizou em 2001, na publicação de 2001, ela é um pouco diferente do que ele publicou em 2007. O Qualis adotou as dimensões da qualidade da publicação de 2001, que são basicamente aquelas 6 dimensões da qualidade. A gente preconiza as 3 mais importantes, que é o que define essa publicação do IOM 2007, que é eficiência, efetividade e satisfação, porque nessas 3 dimensões nós capturamos os demais indicadores. Indicadores de acesso, de segurança, de equidade, você consegue capturar aqui. Ou é processo, custo, ou é resultado. Né? E a estrutura foi uma dimensão que nós incluímos no processo, principalmente porque nós temos muitas diferenças de profissionais, de prestadores no nosso país. Indicadores de estrutura capturam, por exemplo, formação do profissional, o envolvimento do profissional em comissões dentro do hospital, em treinamento, em capacitação. Então, a gente considera a formação das equipes médicas, de enfermagem, por exemplo, do dono do hospital, como indicadores de estrutura. Isso é muito importante porque isso faz com que a gente tenha um processo, está até recomendado por Dona Bidding, aí na década de 80, dizendo que qualidade se avalia em termos de estrutura, processo e resultado. Aqui eu pego estrutura, eficiência são indicadores de processo. Aqui a gente captura indicadores de segurança, indicadores, por exemplo, de segmento de guidelines dentro da instituição. Né? A parte de custo, capturamos aqui. É muito importante, às vezes as pessoas separam a qualidade do custo. Custo faz parte da qualidade, sim. Né? Então, se eu tenho que melhorar tudo, eu tenho que melhorar a qualidade e o custo. Não, custo faz parte da qualidade. Né? Eu não posso esquecer disso. E todo custo está capturado no domínio de eficiência. Efetividade são indicadores de desfecho. Mortalidade, infecção, permanência. Né? Então, a gente pega e captura nas dimensões de efetividade. E a dimensão de satisfação é a experiência do paciente. Pesquisa e satisfação. Muitas instituições do mundo adotam a pesquisa de satisfação como indicador de resultado. Para vocês terem uma ideia do grau de importância que é a percepção do cliente, do paciente no atendimento. Questão do uso do benchmarks, aqui a gente tem o modelo que nós desenvolvemos e também já validamos estatisticamente, está publicado, se alguém tiver interesse de ter acesso à publicação, depois você pode mandar um e-mail que eu encaminho para vocês. A essência do uso de benchmarks, a gente tem um modelo proposto por nós das bandas ideais, é muito simples. Aqui eu tenho uma curva dos indicadores, obviamente essa curva não é sempre normal, aqui é só como exemplo, né? O padrão de referência que eu defino, esse padrão de referência, ele é definido primeiro baseado em evidência, se eu tiver evidência. Se eu não tiver evidência, eu posso trabalhar com consenso, com metas. E, finalmente, ainda, se isso não for possível, eu posso utilizar o meu histórico ao longo do tempo como o padrão de referência. Lembrando que, se eu utilizar o histórico, eu estou partindo do princípio que eu já estou muito bom, né? Então não tenho espaço para melhoria. Então sempre tomar esse cuidado. O histórico você nunca usa como 100%. O histórico a gente sempre traz para 70%, 80%.
num hospital em São Paulo, o histórico ele utilizou como banda de 70%. Ele ficou aqui. Ou seja, o padrão de melhoria para chegar em 100%, ele tem que, evidentemente, melhorar a atuação do passado dele, né? Mas a lógica do modelo é o seguinte: quando o profissional ou o prestador fica dentro dessa banda ideal, preconizada, ele vai receber 100% da pontuação atribuída. À medida que ele se afasta para mais ou para menos, esse percentual diminui. Obviamente que eu tenho indicadores que não têm os dois lados da curva, né? Por exemplo, se eu pegar a mortalidade, eu não tenho. Se ficar baixa a mortalidade, ele vai perder ponto. Então, o indicador de mortalidade ele começa daqui para cá. Como eu tenho indicadores que quanto maior, melhor, então ele termina aqui no 100%. Então, se ele fizer mais, o máximo que ele fizer é interessante para a instituição. Então, é óbvio que eu tenho indicadores que têm os dois lados. Então, tudo depende do indicador. Isso é feito para cada indicador, é criado esse padrão de referência. E aí a formação do índice de performance, então, que é o agrupamento desses indicadores. Eu comparo, imagine, um indicador com o padrão de referência, defino qual é a banda para ele. No momento em que ele tira uma pontuação baseado no quanto distante ele está dessa banda, eu consigo definir, então, o peso para aquele indicador e a soma desses pontos dá o índice de performance. Uma coisa interessante dentro dessa proposta aqui, que eu não falei, que eu acho que é fundamental comentar, que essa característica me permite mais duas coisas importantes. Primeiro, o ajuste de risco. O ajuste de risco é fundamental. Às vezes eu tenho dentro da mesma especialidade perfis de atendimento diferentes. Se eu não considerar isso no meu processo de avaliação, eu vou estar comparando laranja com banana e vou ter problema. Então isso eu tenho que considerar no modelo. E aí a ferramenta, aí o modelo permite, então, eu trabalhar arrastando essa banda para mais ou para menos, dependendo do perfil do profissional. A outra possibilidade desse modelo é que permite eu comparar coisas que aparentemente são incomparáveis. Por exemplo, como é que eu vou comparar a mortalidade da minha equipe de oncologia com a mortalidade da minha equipe da cardiologia? Mas com esse modelo eu posso comparar, porque eu não comparo os índices absolutos, eu comparo o quanto distante o profissional está do seu padrão de referência. E o padrão de referência é construído para cada especialidade. Então, eu sei o quanto longe eu estou do ideal da oncologia, o quanto longe eu estou do ideal da cardiologia. E aí eu consigo, daí, graficamente, perceber o nível, a distância e saber qual é a minha especialidade que está mais longe ou mais próximo do ideal. Então, essa é uma característica do modelo. E, finalmente, a difusão dos resultados. Primeiro, para quem está sendo avaliado. Então, imagine, eu capturei todo esse monte de indicadores, coloquei eles, modelei a ferramenta. Obviamente, eu preciso ter um software para isso, né, porque nós trabalhamos com vários indicadores. E aí, o profissional que está sendo avaliado tem acesso a essa ferramenta por web, através de um login e de uma senha. Ele enxerga alguns. Esse aqui é um modelo do scorecard para o médico de uma especialidade de ortopedia. Eu acesso aqui meu coeficiente de performance, que é aquele índice, a evolução desse índice nos últimos 6 meses ou 12 meses. Né? Eu comparo com a especialidade. Obviamente, o médico não enxerga o outro colega, ele enxerga o grupo da especialidade, né? E aqui eu consigo enxergar também qual é a dimensão da qualidade que eu estou com mais ou com menos problema, né? Se eu abrir, por exemplo, um dos indicadores de efetividade do cuidado, eu pego um dos indicadores aqui, no caso aqui vocês não estão enxergando, nem eu estou enxergando aqui, mas eu vou dizer para vocês o que é. Aqui é média de permanência. Eu percebo aqui na linha verde, na linha azul e vermelha, a banda ideal. Na linha verde é o comportamento do médico ao longo do tempo. Se ele fica dentro da banda, ele recebe 100% da atuação. Vocês vejam aqui, né? Ele ficou dentro da banda, ele recebeu 100% daquele ponto específico para o indicador, né? Média de permanência. A outra coisa que depois a gente pode mostrar a ferramenta com mais detalhes, mas eu consigo detalhar o indicador. O médico, né, acessa, ele sabe qual é o dado que gerou o numerador, qual foi o dado do denominador, até para saber qual foi o meu paciente que extrapolou minha média de permanência, por que eu fiquei fora. Ele consegue ir atrás dessa informação se ele quiser. Não é? Aqui ele tem acesso à ficha técnica do indicador, porque ele mostra o que é o indicador, o que está no numerador, denominador. Com essa ferramenta, você não precisa esperar 1 ano para informar o médico do seu desempenho. Essa ferramenta é mensal. Né? Essa ferramenta é possível de ver a evolução mensal dela. A partir do momento que a gente tem essa informação, a gente consegue o médico, ao longo do tempo, consegue observar a evolução do seu desenvolvimento. Claro que vocês, gestores, têm que ter acesso a essa informação também, só que aquilo que vocês viram lá é o acesso do médico, do profissional de saúde.
Aqui é a informação do gestor de saúde, quer dizer, de vocês, né? Vocês vão ter que analisar esses dados de forma consolidada. Então, tem um dashboard específico para o gestor, que analisa todo o desempenho ao longo do tempo, comparado com o do ano passado, aí de todo o programa que eu estou avaliando, né? Eu consigo enxergar, por exemplo, qual é a dimensão da qualidade que está com mais problemas. Por exemplo, nesse caso aqui, um exemplo das equipes hospitalares de um hospital, percebeu-se que o domínio de estrutura, no conjunto, foi o que deu menos pontuação para todos. Então, eu, como gestor, devo saber aonde que eu devo atuar, né? Aqui eu consigo classificar os profissionais médicos por decil, né? Eu começo aqui, os que estão abaixo de 50%, 60%, 70%, 80%. Se eu clicar aqui, eu vou entrar, saber quem são os médicos, quem são os profissionais, ou as equipes médicas, ou as equipes de enfermagem, né? E consigo entrar exatamente naquele scorecard de cada profissional, até para identificar onde está o meu problema. Aqui são 4 indicadores que eu seleciono. Eu posso mudar esses indicadores. Claro que se eu clicar, eu acesso o indicador de forma detalhada, mas aqui a gente consegue enxergar indicador a indicador como é que está evoluindo ao longo do tempo. Então, isso é importante. Eu tenho análise do indicador, análise das dimensões da qualidade e análise de todo o coeficiente, o índice de performance das equipes que estão sendo avaliadas, né? Vamos dar um exemplo de um caso no hospital. Esse caso, ele mostra o uso da metodologia para avaliar e monitorar o desempenho do corpo clínico de um hospital de grande porte em São Paulo. Nós trabalhamos nas especialidades clínicas e cirúrgicas, que foram avaliadas em termos de estrutura, eficiência, efetividade e satisfação. Os médicos são estimulados a acompanhar o seu desempenho, comparando com o geral da especialidade. Então, no momento que sai o scorecard, o médico recebe um e-mail informando que saiu o seu scorecard. Se ele não acessa, os gestores do programa sabem que tal profissional não acessou o seu scorecard, não é? E os gestores monitoram os indicadores e os profissionais, definindo políticas e incentivos, como a efetivação de profissionais de retaguarda, com remuneração diferenciada. As melhorias observadas em indicadores de infecção hospitalar, permanência no índice médio do desempenho dos médicos, também que foram acompanhados no programa, né? Eu vou passar rapidamente para vocês, que eu não sei se tem alguém da área da direção clínica aqui do hospital, não? São mais da área de gestão? Tem um depoimento de um diretor técnico no hospital que eu gostaria de mostrar para vocês, que eu acredito que é interessante, porque ele vai colocar a percepção do diretor médico dentro de um programa como esse. 2 minutos apenas, eu acho que vale a pena a gente enxergar. Só um minutinho. Deixa eu pôr aqui, tá? Não, aqui eu vou ter que só baixar aqui, eu não sei onde que está o... Essa decisão veio através da diretoria clínica, porque é importante os médicos terem critérios claros e objetivos de avaliação de desempenho, até porque algumas vezes é necessário trocar alguma equipe pelo desempenho, e isso tem que estar bem claro para todo o corpo clínico do hospital. Decidimos pela contratação porque antigamente toda essa tabulação era feita manualmente e passada com a tabela, tipo uma planilha Excel. Então foi muito importante ter isso sistematizado, que facilita bastante o trabalho do corpo clínico, da diretoria clínica, e também o acesso fácil dos médicos para consulta em tempo quase real dos dados coletados. Atualmente nós estamos implantando um sistema de avaliação para o corpo de enfermagem. O principal resultado foi a credibilidade que essa avaliação teve junto aos médicos do hospital. Então, eles sabem quais são os critérios de avaliação e eles podem acompanhar isso mês a mês. Então, deu bastante credibilidade para o programa como um todo. Eu acho que é importante ter essa noção de um profissional, de uma diretora clínica médica, né, do hospital, até para você perceber qual é o que se foi atendido, não é a expectativa deles, né? Bom, só para concluir então, estamos no nosso tempo, coisas que são muito importantes que a gente coloca. Primeiro,
O que você mede importa. Né? Indicadores de resultado intermediários, indicadores de processos relacionados são fortemente com desfechos, têm os maiores valores atuariais. Isso aqui é um trabalho feito por essa instituição americana, coloca muito claro isso. Ter clareza e ter certeza no que a gente quer medir. Outra conclusão que esse grupo chegou, que grandes incentivos levam a grande participação. Né? Exemplo do NHS, que alocou muitos incentivos no programa. Nesta ação, quase todos os médicos estão participando. No caso do NHS, o problema foi nas metas, mas o recurso disponibilizado foi adequado. Esse modelo de pagamento performance do NHS ocorreu exatamente no início, 2005. Não foi esse modelo dos hospitais que eu falei para vocês, foi o modelo que os médicos da atenção primária recebiam. Né? E aí, praticamente, mais de 98% dos médicos receberam bônus. Quase quebrou o NHS, lá pela quantidade de dinheiro que eles tiveram que liberar. Só que isso aconteceu porque as metas estabelecidas foram muito ruins. Que é aquela história do desenho do programa. Você desenha o programa de forma errada e vai receber, vai ver o problema que isso vai dar na sequência. Né? Outra questão. Quanto melhor qualidade pode render baixos custos totais ou maiores receitas, dependendo do hospital. Né? Então, vocês vejam que interessante alguns resultados. Se as metas forem muito baixas, então melhor qualidade é, na realidade, qualidade média. Mas se as metas são adequadamente determinadas, melhor qualidade é, de fato, uma qualidade melhor. O aumento do ticket médio de hospital teve relação com os indicadores de qualidade. Nós temos um trabalho, uma análise fatorial, que isso é feito para todos os projetos depois de um ano de duração. Essa análise você analisa exatamente qual é a relevância no determinado indicador, até porque no primeiro momento que você implanta o modelo, os pesos são definidos de forma empírica, né? Claro, traz essa experiência que nós temos e que vocês utilizam, mas na realidade o peso é definido de forma empírica. Depois de um ano de avaliação, a gente com análise fatorial, confirmatória, você consegue realmente validar isso e ajustar o peso para o segundo ano. Por isso que a gente nunca recomenda definir incentivo no primeiro ano de programa. Deixa para definir incentivo no segundo ano. Vamos primeiro validar, testar o modelo nesse primeiro período de avaliação, que pode ser 6 meses, mas o ideal é 1 ano, e depois no segundo ano o processo de incentivo entra. Né? Então, nessa análise fatorial, o que foi definido? A partir das avaliações das correlações, pode-se afirmar que o ticket médio, né, que é esse indicador aqui, está diretamente relacionado à diminuição da taxa de mortalidade geral, diminuição da média de permanência e da taxa de pacientes de longa permanência, que são esses indicadores aqui. Então, ou seja, eu tive uma correlação direta, algo que nós gestores, vocês gestores sabem mais do que eu, de que realmente, se você tem paciente muito paciente de longa permanência, se você tem uma média mais alta de permanência, o teu custo realmente baixa. Né? Então, se você aumenta o teu giro, você melhora o teu ticket médio. E aqui a gente conseguiu comprovar com dados claros que o indicador influencia os demais. Né? Então, essa é a lógica que a gente coloca, não adianta. Né? O princípio mais profundo da natureza humana é o desejo de ser apreciado. Nós não podemos esquecer disso nunca. Né? Então, sempre utilizar isso como referência. Tá? Essa é a nossa... Só para concluir, falar um pouquinho da nossa empresa. A gente está desenvolvendo esse conceito de 2 anos para cá. Obviamente, esse produto existe desde 2007, 2008, mas de forma mais estruturada, isso está correndo de 2 anos para cá, onde nós trabalhamos com o conceito de Business Analytics. Todo mundo nos pergunta, pera lá, mas eu tenho um BI no meu hospital, meu software tem um BI. Não, um BI é específico de uma ferramenta. O modelo que está se aplicando e que está se propondo é um conceito que nós chamamos de Business Analytics. Ele é uma camada acima do BI, principalmente porque nós trabalhamos com agregação de diferentes sistemas. É muito comum a gente gerar indicadores de desempenho que às vezes são coletados no hospital numa planilha Excel. Vou dar um exemplo claro, como é que você calcula o índice a taxa de prontuários incompletos na sua instituição? Então tem que ter uma equipe de auditoria que avalie e que registre isso em algum lugar. Né? Enquanto eu não tenho um sistema de informação completo que me dê informações dessa forma, a gente acaba utilizando diferentes fontes de sistemas para nos trazer esse dado para um lugar só. Né? E aí aplicamos esses conceitos, essa metodologia, que nós chamamos de inteligência médica, e a partir daí, todos os relatórios que são, obviamente, o nosso negócio aqui, são os relatórios de desempenho. Né? Esse é o nosso negócio, né, implantar e controlar processos de gestão da performance em saúde, né, que isso acho que é muito importante. Alguns clientes que nós temos atendido, algumas Unimedes. Esse projeto na FESP é um projeto que envolve 6 Unimedes com 6 hospitais próprios em São Paulo, que para vocês terem uma noção aí do que a gente tem feito ao longo desse tempo. Né? Gente, muito obrigado. Deixar o contato do Luiz aqui, que eu acho que é importante, qualquer coisa que vocês precisarem.
Eu estou à disposição de vocês aí para responder o que for necessário. Aí. Eu acho que estamos em cima do tempo, né, doutor? Obrigado. O César está à disposição, então, para as nossas questões. Gostaria que vocês estimulassem essa apresentação, colocando a impressão de vocês, alguma questão que ocorra. Claro. Senhor Pozobon. Eu gostaria, assim, que o senhor fizesse um pequeno confronto do que é possível fazer nesse momento entre esse trabalho que a Unimed de Minas Gerais, acho que mais Belo Horizonte, há uns 2 anos começou a trabalhar em cima da performance. Isso significa a ênfase que eles estão dando para melhorar os ganhos dos cooperados, certo? Como a sua empresa se propõe tanto a trabalhar para operadoras de planos de saúde, como para hospitais prestadores de serviço de saúde, na realidade, né, interessa a ambos conhecer uma porção de indicadores, etc. Como o senhor, vamos dizer assim, consegue introduzir todo esse modelo, né, que tem que existir custos médios unitários do serviço para ser complementar, né? Tem que existir. Como conciliar os custos médios unitários com o que a ANS está preconizando? Porque os novos modelos de remuneração da ANS é pacote, né? E lá adiante também fala em performance. Assim, muito discretamente no final fala em performance. Agora, para o estágio em que nós, todos os prestadores de serviços, nos encontramos no Brasil, são raríssimos os hospitais que vão querer acreditação, vão querer joia com bicho, etc. e tal. Nós estamos falando de um número muito reduzido de hospitais. Aqueles que já são bons, aqueles que já têm bons indicadores, aqueles que... Então, eu diria assim, a meta empresarial dos senhores é muito ambiciosa, ela é muito abrangente e que conflita com todos os interessados aqui presentes e outros que não estão aqui em fazer algo nessa direção. Nós precisaríamos ter, assim, uma verdadeira capacitação, como ele diz assim, treinamento para nós todos, para que nós soubéssemos utilizar isso gradualmente, porque o senhor fala num ano de experiência para ver o gestor olha os indicadores de um jeito, o médico olha do outro, né? E como no momento tudo que se faz, se quer, valor de serviços tem que ser feito a mãos dadas com o corpo clínico, então nós temos muitas novidades, isso que eu quero dizer. Custos médios unitários, vamos dizer assim, os modelos de desempenho, que pode ter até chegar na performance com luxo aí, seria uma coisa muito mais, né? Até conciliar com, vamos dizer assim, com a sobrevivência dos planos de saúde privados, que cada vez puxam para trás para pagamentos para os hospitais, e os hospitais nas mãos deles querendo melhorar os ganhos e não conseguem. Quer dizer, tudo isso vai mostrar que se não houver assim, mãos dadas entre prestadores de um lado prestadores e operadores, de outro lado corpo clínico com os hospitais, nós não vamos progredir, vamos ter muitos anos pela frente para chegar lá. O senhor nos ajuda a fazer um pequeno fluxo aí, um pequeno cronograma de como é que nós temos que nos preparar para tudo isso? Olha, realmente a tua colocação é excelente. Agradeço muito a tua contribuição, porque é exatamente isso. A gente identificou esse problema na origem. Como eu falei no começo, nós criamos um modelo lá atrás para pagar o médico de um plano, de uma Unimed, na realidade o projeto foi para uma cooperativa, né? Pagar o médico diferente do que ele recebe para o procedimento. Essa foi a nossa origem, em 2008. Mas nós percebemos que a gente não pode ter essa visão míope, de uma certa forma, né? Esse processo ele tem que ser abrangente, porque se a gente não focar por incrível que pareça, todas as evidências têm mostrado o seguinte: a qualidade na saúde ela não custa caro.
que custa caro é medicina mal feita. Isso é ruim para o hospital. Hoje, mais ou menos ruim, desculpe, senhores hospitalares, porque o problema que vive nos Estados Unidos hoje acontece aqui, quer dizer, quanto mais complicado for o paciente, mais dinheiro o hospital ganha. Hoje, esse modelo está sendo quebrado no mundo inteiro, né? É o grande desafio. Nós estamos vivendo um ponto de virada. E esse ponto de virada, ele gostaria que fosse rápido, mas ele é um processo realmente de médio a longo prazo. Então, o que por um lado da fonte pagadora tem se discutido? Isso está bacana, porque esse grupo de trabalho tem no grupo de trabalho o pessoal da ANAP, o pessoal da Federação dos Hospitais, das Santas Casas, o pessoal da Abrange, da Unidas, das Unimedes, todos, até da própria Associação Médica vai. Quer dizer, todos estão discutindo, imbuídos, pelo menos para tentar fazer alguma coisa, porque do jeito que está, o mercado todo não vai sobreviver, né? Nós estamos naquela situação que às vezes, os planos de saúde estão batendo 82,5%, 83% de sinistralidade. Isso é crescendo, não tem jeito mais, né? Tem planos, as autogestões estão em 90%, 92%. Os planos mais eficientes são as medicinas de grupo, que trabalham com muito modelo verticalizado, né? Tem hospitais próprios, aí conseguiram chegar nos seus 78%. Mas a média está crescendo. Isso é preocupante para o lado da fonte pagadora, né? Então, modelos como esse, de melhorar a tua eficiência, porque cá entre nós temos um custo administrativo que chega em operadores em 17%. O que acontece? Por que existe o custo administrativo? Primeiro, porque tem auditorias absurdas lá dentro, processo de regulação. Eu trabalho no mercado que um desconfia do outro. Então, essa estrutura administrativa ela é muito cara para o sistema, para o lado da fonte pagadora, né? É a glosa, recurso de glosa, é auditoria no hospital, é aquela montoeira de auditores, enfermeiros e de médicos fazendo um trabalho. A Unimed de Curitiba tem 60 médicos auditores, gente. Imagine um bancar 60 médicos auditores dentro de uma Unimed de Curitiba que tem 550 mil vidas. É fora de propósito. Por lado do hospital, acontece algo semelhante, desperdícios absurdos, né? Em termos de processos errados, de perdas. Não estou falando em hospitais de ponta, obviamente, né? Mas mesmo assim, tem hospitais de médio porte que tem bons níveis que chega a 10%, 15% de perda. Então, a gente tem muito dinheiro no mercado de saúde sendo mal gasto. Começa por aí, além de ter a gestão ineficiente. Então, acho que o grande objetivo que a gente tem discutido muito na agência é olhar para isso de forma diferente. Como é que eu me torno mais eficiente? O que nós entendemos? Se a gente começar, dentro de uma lógica de estimular a avaliação de desempenho dos prestadores hospitalares, definir quais são os indicadores mais adequados para e estimular que o hospital melhore, dar incentivos para isso, né? De que forma vão vir incentivos? O que está se propondo a agência? Melhorar a negociação entre operador e hospital. Poxa, eu participo do Qualis, meus indicadores de qualidade estão melhorando, meu corpo clínico está melhorando. Olha como é que está meu desempenho do corpo, olha que está a evolução do desempenho do corpo clínico. Eu quero modificar a minha forma de tratativa com a operadora, né? É uma forma a mais. Por outro lado, né, a operadora está vendo, poxa, eu tenho um hospital parceiro que está melhorando a qualidade, não está complicando os casos ali dentro, por que não facilitar o processo de remuneração? Mas é lento, não adianta, é um processo lento. Então, eu diria que, como a agência não regula os hospitais, ela vai conseguir regular aqueles hospitais que são próprios, aí para esses hospitais ela vai obrigar realmente a divulgação disso. Para os demais vai ser voluntário, né? Mas vai estimular que os médicos estejam envolvidos nesse processo. Sobre o Qualis, né? Então, mas essa eu diria que é uma primeira forma. Com relação ao modelo de remuneração, é a mesma coisa, né? Mas ainda eu concordo contigo, é um grande desafio. Obrigado. O doutor Eduardo Lopes, aqui, que assessora o Hospital Nome de Deus, é presidente da Associação dos Auditores, certamente tem uma questão que o doutor César não saberá responder. O que é de hábito do doutor Eduardo? Fico contente. Eu não complico tanto assim, sabe? A realidade da situação é que nós vivemos um modelo onde o serviço é mal pago e o insumo supervalorizado. E isso acontece porque o mercado ainda é dominado por uma vontade. A vontade de vender insumo. Maquiavel, em 1535, já disse, né? A mudança e as novidades vão depender de posições fortes, porque tem um grupo de pessoas que hoje se dão bem com a situação atual e quem quer a situação nova não tem força. Os defensores tímidos, como é chamado. Nessa situação, eu vejo muito
importante a ação da INS quando começa a atuar como órgão de regulação mesmo. Inclusive, a discussão é essa, a valorização do serviço, para acabar com a valorização com a renda do SUS. A gente hoje, há muitos anos, de diretor do hospital dizendo não somos farmácias, vendemos remédio. E vivemos disso. Então, essa lógica está sendo trabalhada. Isso aqui é uma coisa chata. A situação que eu quero só te questionar, assim, como tu já estás dentro desse circuito de atividade, a resistência da categoria médica à inovação. Qual é a minha experiência? Chega para um cara que tem um desempenho ruim, ele se acha, muita gente diz que ele é muito bom, mostra para ele os números dele. Ele se choca. E alguns se conscientizam e buscam melhorar. Outros se agridem. Você como é que tu tens experienciado esse tipo de situação que está previsto diretamente junto à categoria médica? Né? E qual é o teu nível de criatividade a esses novos conceitos dentro da cabeça do profissional médico? Então, eu não estou falando do cara que já está comprometido e está vendendo junto no insumo, ganhando com isso. Eu estou falando daquele que tem que se dar conta de que ele não é ruim, mas o desempenho dele não é bom. Esse é um ponto, e esse desafio acontece no mundo todo. Vou te dar um exemplo que aconteceu num relatório americano que preocupou muito os modelos de avaliação dos médicos. Primeiro foi que eles perceberam que sempre os bons eram os bons e os ruins eram os ruins. E o que eu faço com os ruins? Né? Por isso que nós temos, eu não tive tempo de falar todo aqui do processo, né? Naquele processo de avaliação anual que nós fazemos, a gente considera duas análises. O que a gente chama de variação de realização e variação de melhoria. Só para chegar na tua resposta, para você entender. O que é a variação de realização? É eu comparado com os meus pares ao longo desse ano. E a variação de melhoria é eu comparado comigo mesmo ao longo desse ano. Então eu mostro para ela essas duas coisas. E às vezes ele é muito ruim, mas a variação de melhoria dele foi tão importante que esse cara tem que ser incentivado. Porque ele superou o problema dele mesmo. Ele está longe do meu benchmark, mas ele melhorou. E aí que é o desafio do gestor perceber esse tipo de coisa. Eu tenho que medir essas duas coisas. Primeira coisa, antes de chegar na resistência do médico, eu tenho que ter capacidade de medir de forma adequada, justa e coerente. Né? Você veja o depoimento da doutora Regina do 9 de julho, ela foi muito clara. A lógica trouxe credibilidade ao modelo. Porque o médico está vendo o que efetivamente está acontecendo. Essa é a primeira coisa. Tendo credibilidade, tendo indicadores adequados, quando você discute, a resistência é pequena. Nós vamos ter, se você trabalha com auditoria, sabe melhor do que eu, que nós vamos ter sempre aqueles 5% que vão ser os que vão nos incomodar sempre. Né? Que não querem melhorar, que não querem mudar. E esses a gente tem que, muitas vezes, para esses profissionais, a solução não é nem o plano de saúde nem o hospital. A solução é CRM, Ministério Público, outras coisas mais. Cadeia, né? Aí a gente tem que ser claro como médico dizer isso. A solução é essa, né? Mas isso faz parte, acho que em qualquer profissão, qualquer cenário. Mas o restante, os outros 95%, 97%, os gestores têm que ter condição de trabalhar com isso. Por isso que o nosso quinto pilar, que eu também não tive a oportunidade de mostrar para vocês hoje, o quinto pilar do nosso modelo é o que a gente chama de utilizar todo esse volume de informação como estratégia de gestão e estratégia de educação. Não pode ser um modelo punitivo. Modelo punitivo não funciona, é um modelo de estímulo positivo. Né? E aí a função dos gestores está por aí. Resistência dos médicos. Né? Resistência dos médicos, só para fechar. Eu vou ter diferentes resistentes em lugares diferentes. Unimedes é muito engraçado. Em Unimedes é uma coisa fantástica, porque o Unimed, o médico, ele é esquizofrênico. Né? Ele é dono quando ele quer ser dono e ele é médico quando ele quer ser médico. Então, esse é o grande desafio. Por isso que eu digo que a Unimed, e nós temos 4, 5 projetos em Unimed implantados, e tenho também aquele universo de 3, 4% que incomoda. O resto aceita, porque percebe que eu não estou avaliando ele pelo que ele faz em termos de quanto ele gasta, quanto ele usa de exames. Estou avaliando em termos de qualidade, satisfação do cliente, se ele está se formando, se você está se desenvolvendo como profissional, se a estrutura do consultório dele é adequada para atender meu paciente. Então, se você mostra que eu estou focado no paciente, o médico diminui a resistência. Quando eu mostro que eu estou focado no custo, aí você vai ter problema. Essa que é a experiência que nós temos aí nesse período. Renata,
pedir para o Eduardo Acho que considerar. é um complemento, agregando assim, ao que o Eduardo falou, parece ter uma experiência no serviço público com programas de família, né? Como é que foi essa experiência, né? Eu sou do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, é um hospital que atende 90% do SUS, mas nós temos também a área de saúde suplementar, né? Como é que esse programa... Vou dizer para você que para mim foi a experiência mais gratificante que nós tivemos. Vou explicar por quê. Porque você sabe da área pública. O nível de informação que nós temos na área pública é infinitamente superior ao que eu tenho na saúde suplementar. Eu sempre brinco, enquanto eu estava fazendo uma palestra, estava comentando que o rico pode dizer que doença, o pobre pode dizer que doença tem, o rico não pode, né? Então você consegue trabalhar com perfil epidemiológico, análise, os indicadores e resultados são muito mais robustos do que a gente trabalha no plano de saúde, por exemplo. O hospital já dá para trabalhar muita coisa porque eu estou trabalhando com a conta inteira do paciente dentro do hospital. Mas a experiência foi muito gratificante. Nós fizemos um projeto, esse projeto que estamos implantado é com uma organização social em São Paulo, numa região da capital que tem 600 mil habitantes, e lá nós estamos avaliando 23 unidades de saúde, básica de saúde, que tem em torno de 80 equipes de saúde da família. Quer dizer, o resultado foi muito interessante, até que a gente publicou o projeto, esse trabalho no ONCA, aí, no final de dezembro do ano passado, muito mais pela percepção dos gestores das equipes, a percepção deles, né? Porque o empoderamento que você dá das informações que eles têm, com os indicadores, é uma coisa impressionante, coisa que eles não tinham, né? Não tinham como ter esse nível de informação. Nós estamos implantando esse projeto no HC em Curitiba, lá no Paraná. Mas é para uma área, nós estamos numa fase inicial de discussão de conceito, ainda estamos no primeiro mês de projeto, mas lá nós vamos fazer uma avaliação aí do corpo clínico, né, e das equipes na clínica médica, uma unidade só para começar o projeto, porque lá tem carência de sistemas de informação e tudo mais. Mas eu diria o seguinte, a área pública é muito gratificante. O nível de informação, os indicadores são mais robustos, por incrível que pareça. Uma última questão para o doutor Eduardo, para nós terminarmos na hora prevista. É chave essa abordagem. Eu trabalhei durante 38 anos numa instituição pública, em plano de saúde, são 32 como médico regulador. Então nós tínhamos aproximadamente 8 mil médicos credenciados, dos quais, se nós tivéssemos 160 maçãs de qualidade deteriorada, seríamos 2%. Só que havia uma série de ações para conter os 2% e uma empolgação para estimular os 98%. A chave do sistema está aí. A chave do sistema está justamente em identificar. Alguns têm que ser eliminados, não adianta sair. Até vale muito a pena trabalhar intensivamente naquele cara que complica, te interfere, mas na realidade ele está interagindo. E ele quer melhorar. A saúde tem uma ideia de saída justamente focada nisso. Hoje, o serviço tem que ser valorizado. Nós estamos falando muito focado no médico, mas nós também temos que nos preocupar com o hospital. Tá? Os hospitais de alta resolvibilidade, de grande nível de eficiência, recebem como incentivo receber nada de valorização. Essa é uma coisa importante. Parabéns pela Muito obrigado, gente. Estou à disposição. Então, Flávio, vou pedir um minuto. O Conselho Municipal de Saúde acompanha 2 equipes multidisciplinares de saúde estratégica da família no bairro de Porto Alegre. É um convênio que tem uma entidade privada, que tem um hospital e que tem estratégia da família com o município, com a Secretaria Municipal de Saúde. De 4 em 4 meses, a FELSUR, através da minha pessoa, que é conselheira municipal de saúde, senta para avaliar o desempenho. Nós estamos há 3 anos fazendo isso. Agora, o senhor imagina que ferramentas nós estamos usando para avaliar a 4 meses, como é que ele desempenha. Até o senhor acha que nós temos um software parecido com você? O senhor teria como disponibilizar, para que nós vamos disponibilizar aqui 10 novas prestações. Ele que nos ajude aí. Senhores, me permitam que eu apresente a Ana Giovanoni, que eu peço que venha aqui. Ela é representante da 2IM aqui no Rio Grande do Sul. Também peço ao Luiz Coelho, que é da área de marketing da 2IM, junto com o Dr. César. Eu queria presenteá-los com
uma pequena lembrança aqui da Criosul. E Luiz César, obrigado. E na tua pessoa, agradecer a toda a equipe. Proveitosa manhã. Vocês têm nas pastas os contatos com a 2M. Muito obrigado pela presença. Obrigado. Obrigado. Obrigado.